Alô Brasil que empreende, cria, corre, inventa e ainda arruma espaço para acreditar um pouquinho na magia. Tá começando mais um Gestão Sem Gravata, o programa que junta história real com boas risadas, conversa leve, com verdade na mesa e hoje eu já adianto, o clima aqui tá diferente, vocês estão percebendo, né? Eu não quero entregar nada agora, mas tenho a sensação que você vai sorrir e vai se surpreender e talvez até lembrar da sua infância. O estúdio tá com aquele cheirinho, sabe, de fim de ano, de esperança, de coisa boa chegando. Então fica comigo porque o episódio de hoje tá especial, tá demais, daqueles que a gente leva pro coração. Roda a vinheta. Senhoras e senhores, hoje eu tenho a honra de apresentar um daqueles personagens que a vida escreve com cuidado, detalhe e muita verdade. Ele é jardineiro, faz serviços gerais, já fez figuração em novela, já apareceu em série do Netflix, já interpretou Apóstolo, já contracenou com grandes nomes da TV brasileira. E, mesmo assim, continua sendo um cara simples que todo mundo conhece, pedalando pelas ruas de Nova Odessa. Ele é artista, sem diploma, trabalhador sem descanso e Papai Noel sem precisar de fantasia para provar que tem um coração gigante. Hoje ele é símbolo cultural da cidade. Recebeu mérito da Câmara. Toca o coração de quem cruza o caminho dele. E no Natal vira a figura mais esperada do ano. Com vocês, Bento Cardoso de Oliveira. Seja muito bem-vindo, Bento. Obrigado pelo convite. Estamos aí, assim que precisar, tamo junto. Legal. Gente, o papo aqui hoje vai ser demais, vai ser arretado. A gente fez uma outra entrevista com o Papai Noel. Então, se você tem filho, filha pequenininho, tem um link aqui que nós vamos deixar para vocês do outro episódio que a gente gravou, que tá bem bacana. Perguntas de criança diretamente pro Papai Noel. Hoje a gente vai falar com o Bento. O Bento, além dele ser jardineiro, ele também trabalha como Papai Noel. Vocês vão me entender. Então vamos lá. Para a gente começar aqui, Bento, qual é a coisa mais simples do dia a dia que faz assim você sorrir? É o acordar. O acordar, você já vai, a própria mente já vai levando você. Ou vou tomar um banho frio, vou tirar os maus fluidos da noite e já vem o dia com bons pensamentos. Legal. E quando você chega num lugar, você é mais do tipo que fala com todo mundo ou você é mais um cara mais observador? Não, eu sou o tipo de pessoa que fala com todo mundo. Não tem classe social. É tudo igual. É um empresário, é um faxineiro, é uma criança, é um idoso. Para mim não tem separação. E se você pudesse escolher conversar tomando um café ou caminhar num jardim com alguém, o que te agrada mais? Não, o que me agrada mais é estar caminhando num jardim. Porque você está livre acesso com a natureza. E a natureza ensina a gente. Legal. Então agora vamos fazer algumas reflexões começando lá de trás. Você começou como jovem aprendiz em 86 e desde lá então nunca mais ficou parado, né? O senhor só trabalha e trabalha. Conta um pouco pra gente dessa sua jornada. O senhor começou então em 86 como um jovem aprendiz? Eu comecei como jovem aprendiz em 86, só que cada coisa que eu aprendia gravava na minha mente. Então, você está fazendo uma coisa, gravou, você vai lá, você age, você faz. Então a mente está sempre virando, sempre trabalhando e aprendendo mais, além do que você aprendeu. Tanto é que a bicicleta minha de 86, que é a cargueira da época, eu transformei ela num trenó. O senhor transformou sua bicicleta num trenó. Transformei num trenó. Nossa, que bacana. E o senhor começou a trabalhar como assim, figurante de Papai Noel em que ano, mais ou menos? Quando eu fiz, mais ou menos foi em 88. 88.
Em 88 eu fiz essa paixão, não de Papai Noel, eu vesti uma roupa vermelha, pus os presentes na costa e fui entregar na favela. Sério? Nossa, que bacana. Mas o senhor mesmo comprava os presentes ou o senhor ganhava Não, doação? eu comprei tudo na época. Foi nesse momento que minha mãe ficou brava comigo. Só comprava? Que eu gastei a parte do meu salário, em vez de ajudar em casa, eu gastei em presente. Só que nasceu dentro de mim, não perguntei nada para ninguém. Simplesmente eu tomei uma atitude, peguei, falei, o dinheiro é meu. Foi lá e Fui lá e comprou. comprei, sabe? Deu uma dificuldade que nós tínhamos união em casa, tinha que separar para ajudar, mas é uma coisa que partiu do coração. E o senhor trabalhou em alguma empresa nessa época? Nessa época eu trabalhava no supermercado, né? Supermercado. Supermercado. Comecei a trabalhar no mercado Gigo, hoje é falido. Uhum. Passei a trabalhar no mercado Carneiro, hoje é falido. Só que eu peguei isso tudo na margem ruim, na margem boa, depois que vi as dificuldades que eles faliram. Só que com essa margem que eu comecei a trabalhar com eles, eu aprendi. E eu levo essa história comigo até hoje. E se você pudesse voltar, né, e dar um conselho lá para o Bento adolescente, se pudesse voltar no tempo, no ouvido do Bento adolescente e dar um conselho para ele, que conselho o senhor daria para o senhor lá atrás? Não tenho conselho, porque eu venho fazendo uma sequência, superando de passo a passo. Para mim voltar para trás e dar esse conselho, eu estou atrapalhando a mente de quem está crescendo. Oh, gostei, muito bom. E na adolescência, qual foi o seu primeiro grande sonho? O meu grande sonho era de estar fazendo uma ação sem retorno. Eu não queria ganhar para me aparecer. E essa parte que eu achei isso foi a parte de Papai Noel. Às vezes eu faço, tem um custo que eu recebo, que é uma lógica que todos os carros têm que ter combustível. Uhum. Eu faço isso, mas eu não faço para ganhar, para lucrar em cima. Eu faço de coração. Eu fazendo de coração, as crianças ficam mais felizes perto de mim. Isso é uma energia que te motiva, né? E cada ano que passa, tem umas crianças que vêm com as perguntas diferentes que não deixam de desistir. Entendi. Então hoje o senhor vive pela arte. Isso é uma arte, o senhor vive somente dessa arte hoje e do jardinagem. Né? Eu vivo dessa arte de jardinagem que eu faço para me manter. Uhum. Se fosse para mim resolver, eu vou depender de Papai Noel. Entendi, que é só no fim do ano, né? É só no fim do ano, mas só que o salário é alto, compensa fechar o ano. Mas se eu fazer isso, minha memória para. Aí fica o resto do ano, eu fico parado com outros pensamentos, outras coisas. Chega no fim do ano, não tem graça para Papai Noel. Entendi. Hoje você faz jardinagem, serviços gerais, bicos e está sempre sorrindo. De onde vem essa disposição? Essa é a alegria de 30 dias que as crianças passam por mim. Ah, é? As crianças deixam feliz. Eu faço um serviço, tanto é que no meu trenó, o ano inteiro tem bala. Bala? Eu arrumo um potinho de bala e fico na bicicleta. Papai Noel tem bala, eu paro a bicicleta e dou bala para as crianças. O ano inteiro. Chega no fim do ano de Papai Noel, as crianças sabem, eu tenho Papai Noel o ano inteiro, 365 dias de Papai Noel. E já aconteceu de criança na rua te chamar de Papai Noel, mesmo não sendo na época do Natal? Digo por causa da barba, tudo. Eles te reconhecem como Papai Noel? Já, muitas vezes. Teve criança que eu estava na pizzaria lá em Nova Odessa, os pais chegam com a família, as crianças deixam os pais e saem correndo para me abraçar. Olha. Papai Noel, se jogando. Então isso anima a gente a chegar em dezembro vestido de Papai Noel. Nossa, deve ser gostoso, né, gente? Coloca, fazendo um favor, o seu chapéuzinho, só pra gente ver como fica. Gente, ele é, assim, é o Papai Noel, não tem o que falar. Dá uma olhada nisso, gente. Olha lá, Papai Noel, que legal. E atualmente o senhor está trabalhando nos shoppings para fotografia. E que horário que funciona a fotografia? Atualmente eu estou lá no shopping, eu faço das 14 horas até as 21. Das 14 às 21. O senhor vai de que dia a que dia? De terça? De terça a domingo. Terça a domingo? Poxa, que bacana. Então, ó, você que tem criança pequena, quer fazer foto com o Papai Noel, ó, vai no shopping que você vai encontrar o Papai Noel lá. Das 14 às 21, de terça a domingo. Beleza?
E qual foi o trabalho mais marcante ou desafiador que você, assim, já fez na vida? O trabalho mais desafiador foi quando eu fiz a minha primeira participação em novela, Ai, novela. que eu não sabia de nada. Eu tinha que estar eu lá. Faz tempo isso? Foi em 2014, eu acho. 2013, 2014 foi o Qual primeiro. novela foi? Desejo Proibido, da Globo. O senhor interpretou o quê? Um dos últimos foi eu pegando uma mala de viagem e indo embora, pegando o trem. Foi uma passagem rápida. Uhum. E a segunda foi uma explosão da mina de ouro. Sai surdo de terra, de pó de dentro da mineração. E como descobrir o senhor para chamar para fazer gravação na TV? Eu fiz um curso de ator em 2012 em Campinas. Aí, só que nunca apareceu o serviço. De uma hora para outra apareceu. Me convidou e eu fui. Sério? E o senhor participou então da novela e o que mais? Netflix também, né? Foi na novela Desejo Proibido. E Todas as Garotas em Mim, uma série da Record. Uhum. Eu representei o ancião na novela da Jezabel. Eu fui um dos profetas, acompanhei do profeta Elias. Fui na Bom Dia, Verônica, contracenei com o Rodrigo Santoro. Foi um curta-metragem, gravei Engenheiro com ele, representei o profeta Moisés. E já estou me preparando, que agora em fevereiro ou março está pintando mais um longa-metragem, que eu vou ser o canavieiro. E você era tímido para vencer essa barreira, sabe? Que muita gente quando vai interpretar com câmera, até eu tenho muita vergonha às vezes, né? Não sei nem explicar, mas a gente quando tá assim de frente com uma câmera não é fácil, né? Agora eu fico imaginando numa TV maior, como deve ser. Como o senhor fez para vencer essas barreiras? Foi no curso mesmo? Não, a gente aprende no curso, Uhum. porque na hora que você vai enfrentar uma câmera, é um trabalho. É como se você estivesse dentro da empresa e ligar uma máquina para acompanhar a produção. Mesma coisa. Só que ali você tem que focar que você está gravando um filme, ou uma novela, ou uma série. Não é uma máquina de produção. Mas a dedicação é como você está numa máquina. Aí você consegue qualquer barreira. Você está dedicando o que você está fazendo. E qual foi o maior perrengue que você já viveu na vida? Seja trabalhando, atuando ou pedalando por aí? Você já passou algum tipo de perrengue? O único perrengue que eu passei foi onde eu queria fazer uma longa caminhada de bike, sozinho, sem endereço, sem sair para o mundo. Mas eu sabia onde ia. Só que eu fui barrado porque minha mãe não deixou. Mas você ia fazer uma caminhada longa? Eu Pedalada longa? ia para Andradina, Andradina. 680 quilômetros. Mas não saiu da cabeça ainda não, tem um sonho ainda, uma hora eu acho. E na área de jardinagem, o senhor cuida mais do quê? O senhor cuida de planta, árvore, flores? Como que é o trabalho do senhor na O jardinagem? que tem que fazer eu faço. Se você tem um terreno sujo, cheio de entulho, quer transformar numa horta, eu faço. Quer transformar num jardim, eu também faço. E só que eu trabalho sem pressa. Uhum. Só esquentou e eu vou para a sombra. Entendi. É meu sistema de trabalho. E o senhor trabalha com isso há muitos anos já? Com essa parte de jardinagem? Foi quando eu saí do supermercado em 87. Aí eu não quis voltar no mercado. Aí eu peguei outro rumo. Falei, agora eu vou. E se na época, se eu quisesse voltar em supermercado, tinha espaço para mim, mas eu não queria mais. O senhor trabalha por conta. Então o senhor trabalha com tanto a jardinagem quanto no fim do ano de Papai Noel. Aí o senhor dá uma pausa na jardinagem no fim do ano. Isso. Para poder, né, trabalhar, atuar. Tanto é que até no momento tem uns par de terreno para carpir ainda. Só que o dono do terreno espera o meu tempo, mas não repassa para outro. Entendi. O senhor tem cliente fiel já. Tem que cliente aguarda. fiel, então. Chegou aqui algumas perguntas interessantes no nosso Instagram. Tem uma pergunta aqui da Marília. Marília pergunta assim: Bento, qual personagem você ainda sonha interpretar na TV ou no teatro? Tem algum personagem que você já teve desejo ou sonha em interpretar? Um personagem que eu tive, tenho vontade, mas só que é difícil, que eu acho que ele está aposentando, é o Lima Duarte. Eu gostei de contracenar com ele, cara. Nossa, que legal. Porque ele é um big de um ator, cara, sabe tudo.
e é simples que nem nós. Então, se um dia eu tiver um trabalho para trabalhar paralelo com ele, aí seria realizado. Viu? Eu tenho mais uma pergunta aqui da Juliana. Bento, quando você descobriu que tinha jeito assim para ser Papai Noel? Foi alguém que te incentivou? Como que você descobriu que você tinha jeito para ser? Não, isso partiu de mim mesmo, viu? Partir de mim mesmo foi uma loucura que eu fiz contra minha mãe. Sua mãe não queria? Minha mãe não queria porque desfalcava em casa, né? Mas é um desejo meu. Hoje, se fosse me fazer, eu já não faria, porque eu sou muito obediente à mãe, né? A mãe ficou bloqueada, mas eu fiquei sentido. Mas eu fiz uma coisa que eu queria fazer. Entendi. E qual foi o momento da sua vida em que você mais sentiu orgulho assim de si mesmo? Eu sou pai de 2 filhos. Uhum. Meu orgulho foi quando meu filho, há 5 anos, ele formou médico. Seu filho se formou em médico? Trabalha aqui em Americana. Puxa. Então, foi de meu orgulho, porque a turma fala, médico, o pai é empresário, o pai é político, o pai é fazendeiro. Uhum. Não sou nada disso. Mas meu filho está lá, está trabalhando, ajudando a saúde dos americanos aqui. Não tem preço, né, que paga, né? Então, A gente para vê mim é os orgulho. filhos da gente prosperarem, né? Eu ensinei o primeiro passo, o segundo para frente é com ele. E ele é um médico, trabalha no postinho aqui americano, no Parque das Nações. E a maioria quer passar por ele. É um clínico geral. Uhum. Mas ele é um médico dedicado. E a maioria dos agentes já tentou ir de segunda a sexta. Puxa, que legal. Esse é meu orgulho. Sim. E qual foi o trabalho mais, assim, simples que você fez, mas que acabou te ensinando uma lição? Já teve algum tipo de lição que você aprendeu trabalhando, fazendo algum trabalho e aprendeu alguma lição? Isso foi na década de 80. Uma das enchentes que deu aqui em Nova Odessa, Sumaré, Nova Odessa Americana, foi na Nova Odessa que encheu todos aqueles barracos de água. E eu entrei no meio da enxurrada, atravessei o rio Quilombo para ajudar a turma. Sabe? Caramba. Minha mãe, você vai morrer, vai morrer. Eu falei, todo mundo vai morrer. A resposta que eu falei para minha mãe. Mas eu posso fazer alguma coisa. O senhor enfrentou e ajudou. Eu atravessei o rio, fui ajudar a turma a tirar a mudança dentro de casa. A mãe falando para mim não ir. Mas atravessei o rio, fui, porque Deus vê a ação de cada um. Ô Bento, tem alguma frase ou conselho que alguém te deu e que você carrega até hoje? A única frase que eu carrego foi uma vez quando eu entrei de guardinha na Nova Odessa, foi em 1975. O coordenador da guardinha me ensinou: ajuda quem pode. Se você puder ajudar, você ajuda. Você nunca tira de alguém. Uma palavrinha curta. Se eu tirar uma caneta sua, para mim vai favorecer, mas para você vai fazer falta. Então isso é uma coisa que... Detalhinho. Nunca tirar as coisas dos outros. Sim. O que é seu, o que é do outro é do outro. Vai favorecer o que eu peguei de você, você vai ficar no prejuízo porque você tem aquelas pessoas. E se você pudesse voltar a uma fase da sua vida, né, por um dia, o senhor voltaria para alguma das fases? Eu voltaria quando eu tinha 18 anos. Que é a idade mais gostosa que todo mundo quer. Então, nessa fase de 18 anos, é a fase que a gente queria nos bailinhos, que era bem aceito na época, era respeitado, não girava droga, girava bebida, mas bebida que girava, era batido de coco, batido de amendoim e Cuba. Que ano que era quando o senhor tinha 18 anos, mais ou menos? 79. 79. Nossa, eu nasci em 80, nasci um aninho depois. Então, a bebida tinha pinga, tinha... Você sabe o que é Cuba, né? Sei, que é coca com... É pinga, coca e limão. Isso. Então, é a bebida forte que rodava da época. Era gostoso, né? Então, A gente sente falta. Então, se eu pudesse voltar, eu voltava nessa época. Puxa. Se você pudesse definir a sua vida em uma palavra, que palavra seria essa? Amor. Por quê? Porque o amor parte do coração. Tudo que você faz, que parte do seu coração, o amor, e você pratica o amor para o próximo, você está querendo bem para o próximo. Agora, se você pôr na sua mente ódio,
Você vai sempre um guerreiro e vai ser sempre um derrotado. Entendeu? Legal. Então, aquilo que você planta, você colhe. Tem que ser planta e colhe. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que chegou agora do Felipe. Bento, qual foi o papel ou trabalho na sua vida que mais te emocionou e por quê? Foi o trabalho, a primeira vez que eu me vesti de Papai Noel de verdade. A primeira vez. Primeira vez que eu vesti. Que ano que foi? Foi em 90. 90. Eu vesti a roupa vermelha, cap. Olha, me emocionou, porque quando eu cheguei num lugar que tinha bastante criança, a criança me recebeu como Papai Noel. Nossa, deve ser uma sensação maravilhosa. Elas não sabia quem que era Bento na vida. Uhum. Eu apareci distribuindo presente. Se eu não me engano, naquela época foi... Como é que é aquele locutor famoso aqui da Americana, o Cancioneiro? Programa sertanejo que ele promoveu, foi o Milionário Zé Henrique do Duque da Van. Uhum. Aquele homem merece ir para o céu. Uhum. Porque ele ajudava todo mundo que precisava, tanto é que naquela época ele era locutor da Rádio Clube Americana. Uma vez por mês tinha clube no Centro Cívico Americano. E lotava. Então, se precisar de alguma coisa, você podia falar com ele. E na hora que o senhor se vestiu de Papai Noel, foi nessa época? Ele que patrocinou? Não, ninguém patrocinou. Foi a época que emocionou, porque ele anunciou. Ah, ele anunciou. Tinha um show que ele foi fazer na Nova Odessa na época. Ele falou, ó, antes do Natal vai ter um Papai Noel de Nova Odessa, hein? Se prepara. E foi eu. Nossa, que bacana. E não recebi nem um centavo de empresário de ninguém, né? Foi tudo eu. Comprei. Tinha mais bala, boneca e bolinha só. Mas eu vi a felicidade de todo mundo. E eu tenho mais uma pergunta aqui do Henrique. O Henrique pergunta assim, ó. Você tem algum ritual ou preparação especial antes de interpretar o Papai Noel? Meu ritual é concentração. Uhum. Se eu vou fazer Papai Noel, pelo menos uma meia hora antes eu sento sozinho. Numa cadeira, no sofá, num lugar sozinho. Fico meditando, só isso. Quando você começa o trabalho, é uma coisa que está super aquecido. Concentração é tudo. Ô Bento, você já pensou em desistir? Parar de ser o Papai Noel? Ou você tem o desejo de continuar sendo o Papai Noel por muitos anos? Isso não é cansativo? É cansativo. Mas só que é uma coisa que eu gosto. Então, a minha intenção é nunca parar. Nunca parar, porque cada dia que passa, Deus me dá um dom. Me dá uma palavra. Me dá um ar diferente. Então, quando eu chego que eu pego minha bicicleta e vou andar, a primeira, a segunda... Antes de chegar na padaria para tomar um café, eu já tenho uma ideia que eu vou fazer. Então, essa ideia do Papai Noel eu não quero parar nunca. Pessoal, se você estiver gostando desse episódio, não esquece de deixar um like aqui, de compartilhar. Se você tiver dúvidas, que você quer perguntar, né, para o Bento, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder, a gente vai perguntar para ele essa dúvida e vai deixar aqui a resposta, tá? E eu quero aproveitar esse momento também para falar do nosso patrocinador, da Spaces Redução Tributária. E aí, pessoal, o que vocês estão achando desse episódio? Eu tô aqui para falar para vocês do nosso patrocinador, a Spaces Redução Tributária, e vou mostrar para vocês como que funciona na prática uma simulação. Vem aqui que eu vou te mostrar. Esse nosso cliente, ele estava com dívidas ali na procuradoria do demais débitos. O saldo devedor dele era de 827 mil e nós conseguimos derrubar esse valor para 326. Ou seja, o nosso cliente teve 61% em desconto, que equivale a 500 mil reais dessa dívida. O que antes estava inadimplente na procuradoria, agora está sendo parcelado em 12 vezes de 3.447 e depois mais 108 parcelas de 2.636. E assim que ele terminar, esse cliente vai estar em dia com a procuradoria e vai estar com o caixa dele tranquilo. Esse foi só um exemplo de um cliente que conseguiu redução aqui na Spaces Redução Tributária. E se você tem interesse em receber uma simulação gratuita, assim como essa, entre em contato conosco pelo QR Code que está aparecendo na tela, ou então se você está nos ouvindo no Spotify, entre em contato pelo nosso site spaces com 2 S. .com.br, spaces.com.br.
Pessoal, a gente está chegando no nosso finalzinho aqui do programa. Espero que vocês estejam de fato gostando, porque o papo tá bem legal. E agora eu vou pedir o seguinte, Bento, deixa para o pessoal que está assistindo a gente uma palavra final, algo assim que o senhor tem no coração. Pode falar olhando para aquela câmera ali. O que eu deixo para todos, a frase: amor sempre no coração. Procurar sempre dar a mão para quem precisa. E nunca apontar os outros. Porque se aponta a mão para uma pessoa, volta 3 para você. Então, faça o bem, não vê a quem, que Deus prosperará. Muito bom, viu? Mas peraí, antes dele ir embora, gente, tem mais uma história que eu quero que ele conte aqui para nós. A gente conversou no bastidor. Eu queria que você contasse para o pessoal aquela história que pararam você no trânsito, o pessoal da Record, para poder eleger o senhor para fazer algum papel na TV. Como que foi? Foi o seguinte, eu fui num supermercado para pegar as folhas para minhas galinhas, e na rodovia os caras da Record me fechou, e eu achei que ia me atropelar, né? É um assalto. Aí eles falaram, e essa barba aí, tem jeito? Eu falei, tem, vou arrancar e dou tudo para vocês. Ele falou, não, aqui eu sei com barba e tudo. Nós somos da Record, nós estamos procurando uns figurantes do seu perfil, e nós aqui eu sei com barba e tudo. Aí me convidou para fazer um teste lá em Paulínia e fui aprovado. Mas foi um susto, né? Não precisei, foi um susto, jogou o carro na minha frente. Legal. Gente, a história do Bento prova que não existe vida pequena quando alguém vive grande por dentro. Ele mostra que sucesso não nasce de oportunidades perfeitas, vocês viram, né? Mas de atitude. Trabalhar quando ninguém vê, ajudar quando ninguém pede. Continuar mesmo quando a vida não facilita. E ele fez isso, né? Com as crianças, né? No começo ele começou tirando dinheiro do próprio bolso, a mãe dele brigando com ele, né? E ele comprando brinquedo para as crianças. Ele é a prova de que o caminho não precisa ser bonito, ser valioso, basta ser verdadeiro. A vida não entrega mapa, entrega sinais. E quem tem coragem de seguir esses sinais constrói histórias que emocionam, transformam e revelam propósitos na prática. Então, se esse episódio te tocou, guarda isso. Não importa quantos papéis a vida te deu, importa como você escolhe interpretá-los. Todo dia é uma nova chance de recomeçar e brilhar do seu jeito, assim como o Bento escolheu brilhar. E se essa conversa fez sentido para você, então deixa o like, se inscreve, compartilha com alguém que precisa ouvir essa história aqui. E toda quinta-feira, às 19h, a gente está aqui contando histórias reais, inspirando novos caminhos e dando voz a quem faz a diferença de verdade. Eu sou Marcelo Mello e você já sabe, aqui a conversa é leve, verdadeira e a gestão, como sempre, é sem gravata.